quero chamar a Priscila, que vai ministrar a palavra conosco. Vai ser um tempo abençoado. Eu estive com a Lucília essa semana e ela falou uma coisa tão legal e eu fiquei pensando nisso. Da gente compartilhar do reservatório que o Senhor tem depositado em nós. E a Priscila vai hoje compartilhar um pouco daquilo que Deus tem ministrado a ela, né? Vai compartilhar conosco da reserva preciosa que ela tem tido. Senhor, nós queremos te agradecer pela disposição, pela entrega da tua filha. Jesus, ela está aqui para te honrar, porque ela te ama, porque ela te obedece. E nós queremos clamar, Jesus, a tua graça fluindo sobre a vida da Priscila. Senhor Deus, nós te damos liberdade, Espírito Santo, fala através da vida dela aos nossos corações. Guarda a gestação, guarda a Pri em todo o tempo, Senhor, e que a sabedoria do Senhor, a graça do Senhor, seja derramada sobre nós através da vida dela, em nome de Jesus. Oi, meninas, podem se assentar. Deixa eu só ligar aqui, que eu esqueci de ligar. E aí, como vocês estão? Espero que bem. A maioria dá um sorrisinho, então espero que bem. Você pode abrir. Acho que não é opcional, mas... Tá. Bom, meninas, eu queria compartilhar com vocês essa tarde algo que Deus tem ministrado no meu coração. Já faz um tempo já. E primeiramente, assim, essa ministração é para mim. Eu até estava falando para a Lu, né, que para mim é um desafio estar conversando com vocês sobre isso, porque eu ainda estou no processo, eu ainda estou lutando, né, uma luta diária. Mas Deus tem me sustentado, tem me fortalecido e aqui é o que eu estava falando com elas, né? Não é sobre mim, é sobre Ele. Só estou sendo o mesmo instrumento na mão dele, trazer aqui para vocês o que Ele tem colocado no meu coração, né? E a gente vai estar falando um pouco sobre amadurecimento. E é uma palavra que às vezes é um pouco difícil, mas eu sinto que é muito necessário, sabe? Eu tenho visto assim muitas mulheres se levantando para a expansão do reino de Deus, mas essas mulheres, elas precisam ser fortes, elas precisam ser maduras, e eu tenho visto a necessidade de Deus buscar mulheres assim, sabe? Porque o mundo lá fora precisa muito de uma segurança, de mulheres seguras, mulheres fortes, e Deus está buscando da igreja dele mulheres assim, né? E para isso a gente precisa percorrer um caminho, né? A maturidade, ela não tem a ver com idade, né? Às vezes, quando a gente quer falar de alguma pessoa mais velha, a gente fala assim, a pessoa, aquela mulher madura, né? Que a gente fala com uma pessoa mais velha, né? A gente dá a entender assim, mas na verdade a maturidade ela não tem a ver com idade, né? Às vezes a gente pega assim uma menina de 15 anos, por exemplo, que começou a vida mais cedo, teve um senso de responsabilidade muito mais cedo que uma mulher, por exemplo, de 30 anos que viveu na asa dos pais. Essa menina vai ter mais maturidade, né, que essa mulher de 30 anos. Então, isso não tem muito a ver com idade. Mas eu vou contar um pouquinho, assim, para contextualizar um pouquinho da minha história, né? Para quem não sabe, eu sou filha da pastora Márcia e do pastor Nivaldo. E nasci no lar cristão. Eu sou a menina caçula, né? Então, tenho 2 irmãos mais velhos e eu sou a menina caçula. E com isso eu fui muito desejada, porque minha mãe tinha 2 meninos, eles queriam muito uma menina, né? Eu tenho 2 meninas, agora eu tenho mais uma menina. Achei que havia um menininho, mas Deus me agraciou com mais uma princesa. E assim, eu fui muito protegida, vamos dizer assim, pelo meu pai, sabe? E pela minha mãe também, né? Aquela coisa da menininha, né? A princesinha.
Então, meu pai acabou sempre me protegendo, né? E eu fui crescendo nesse contexto e a minha mãe começou a trabalhar muito cedo fora e ela sempre teve funcionária dentro de casa, então, no fim, eu não precisei fazer muitos serviços de casa e sempre cresci ouvindo, tanto da minha mãe quanto da sociedade, né? Filha, ou Priscila, vai estudar, vai estudar muito para você trabalhar, para você não precisar pagar, para você não precisar fazer serviço doméstico e tal. Sempre cresci com esse ranço, né, de serviço doméstico. E aí eu sempre sonhei em me casar, né? Sempre assim, meu Deus do céu, meu sonho era casar, ter minha família, meus filhos, né? E aí chegou o casamento, casei, lindo, tal, maravilhoso, até que eu me deparei com a realidade do serviço doméstico. Que, meu pai do céu. Aquilo foi tão aversivo que eu comecei a ficar com ranço do casamento. E eu falava assim, Deus, mas meu sonho, eu estou realizando meu sonho sendo casada. Amo meu marido, não tem nada a ver com meu marido, é mais o serviço de casa mesmo. Que eu falava, se eu não lavar a louça, ninguém vai lavar. Se eu não, sabe, se eu não fizer compra, não vai ter comida em casa. Se eu não... Era uma dependência de mim que eu não estava acostumada com isso, né? Até quando na época que a gente já ficou muito tempo sem funcionário em casa, mas minha mãe fazia tudo, minha mãe sempre foi de fazer tudo. Ela nunca pediu para eu fazer um almoço, sempre ela... Então eu fui aprender a fazer um estrogonofe quando eu estava noiva. Então não tinha muito essa... E então eu sofri no casamento. O começo foi bem assim, né? E tá. E aí já foi um processo aí para mim. Eu tinha uma insatisfação muito grande, eu reclamava muito. Era assim, era uma insatisfação minha, assim, sempre assim, gente, casamento, não sei o que os homens falam, que o casamento é ruim para eles. Falei, para a mulher que é ruim, a mulher que faz tudo, o homem só fica no sofá, né? E eu ficava assim, gente, eu ficava inconformada, mas enfim. E aí aquilo foi ficando no meu coração, tal, mas fui levando, aprendi a fazer o serviço doméstico em casa e bola para frente. E aí veio a maternidade. Quem é mãe aqui vai me entender. Quem não é, não se assuste, cada um tem uma experiência, tá? Mas eu vou contar a minha, e foi através da maternidade que Deus tem me curado de muitas coisas. E aí veio também meu sonho, meu Deus, na gestação da Laura, eu fazia crochê, eu fazia ursinho de crochê, aqueles amigurumi, né, para quem conhece. Ficava a gestação inteira sonhando, fiz o quartinho lindo, maravilhoso, aquela idealização linda, maravilhosa, né? E aí veio as noites sem dormir, o peito doendo, nossa, amamentação dolorida. E a Laura sempre foi muito chorona, muito brava. E aquela coisa, aí aquela insatisfação tomou conta do meu coração novamente. E eu falava assim, mas Deus, eu não estou entendendo, eu sempre sonhei com isso, né? Sempre foi um sonho. E, de novo, essa insatisfação tomou meu coração. Eu só reclamava. Por que eu não durmo à noite? Meu marido falou que eu parecia uma zumbi, uma louca, assim, dentro de casa. Toda parecendo um panda, né? E aí eu fiquei muito tempo assim, e a Laura foi crescendo. E aí veio aquela fase dos 2 anos, que é aquela fase que a gente começa a educar. E a Laura, desde pequenininha, sempre foi muito brava. E aí eu tinha muita dificuldade, eu entrei achando que sabia de tudo, né? Para quem não sabe, sou psicóloga, eu estudei muito sobre educação infantil, mas quando você entra, você não sabe de nada. E aí eu comecei a estudar muito sobre educação de filhos, eu lia de tudo, fiz curso de maternidade, eu fiz um monte de coisa, porque eu falei, o que eu estou errando, o que eu estou fazendo de errado, né? Por que está tão ruim assim? E, gente, se eu chorar, vocês não reparem porque eu estou grávida, eu estou muito sensível, tá? Ainda mais estou contando coisas pessoais. Dá, Mara. Peraí. A Lili vai me ajudando. Então, aí cheguei a fazer curso tal, e lia sobre coisas da psicologia, não me
tinha dificuldade porque tinha muita coisa antibíblica. E eu falava assim, aí fui para a Bíblia, eu falei, não, vou estudar só coisa da Bíblia. Agora eu só quero educar meus filhos à luz da Bíblia, não quero saber mais de nada. E aí começou o processo. E o que Deus me trouxe entendimento de tudo isso, uma palavrinha que Ele ministrou no meu coração, que foi o que mudou a maneira de eu ver a maternidade e a vida, foi autocontrole e domínio próprio. Eu falava e eu botava a culpa na minha filha. Porque minha filha é brava, é porque minha filha não me respeita, não me obedece, não sei o quê, porque minha filha não me deixa dormir e tal. E quando eu entendi sobre o autocontrole, quando Deus começou a ministrar isso no meu coração, eu entendi, falei, é isso, sabe? Sou eu que estou tendo dificuldade, porque eu não tenho controlado minhas emoções, eu não tenho controlado, não tenho tido controle sobre minhas atitudes, né? Eu não sei vocês, mas eu tinha uns surtos, porque eu sempre fui uma pessoa muito calma, nunca briguei com ninguém na vida, assim, sempre fui muito tranquila. E depois que eu virei mãe, eu fiquei muito estressada. Eu tinha uns surtos psicóticos, assim, não psicótico, né, maneira de falar, mas assim, tipo, que dá vontade de jogar na parede. Eu falo, gente, de onde está vindo isso, sabe? Eu não estou entendendo. Eu não sou assim, né? Quem que é essa pessoa? Isso me veio confrontando muito em mim, né? Então, fui entendendo um pouco sobre esse autocontrole. Fui estudar, fui tentar entender, fui para Deus. E aí, Deus começou esse processo de amadurecimento na minha vida. Vamos abrir em Marcos 10, 42, 45. Foi o primeiro princípio que Deus ministrou no meu coração. E assim, foi muita chinelada, assim, Deus me deu uns chacoalhão, me quebrantou, e tudo que eu falar aqui, eu vou falar com muito amor, tá? Eu espero que vocês estejam com o coração aberto para ouvir, para receber aquilo que para vocês fizerem sentido, tá? Porque a verdade dói, mas a verdade liberta. Eu tive que passar por esse processo de dor, tive que passar por esse processo de revelação da parte de Deus, mas se eu estou aqui hoje é para a honra e glória do nome dEle, é porque Ele tem me sustentado, né? E a verdade liberta, e nada melhor do que sermos libertas, né? Vamos lá, então, em Marcos, o que fala? 10, peraí. Marcos 10, 42 a 45. Vamos ler, então. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. E aqui é o que mais importa. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então, aqui foi o primeiro princípio que Deus colocou no meu coração, que eu não vim para ser servida, eu vim para servir, né? Isso está na nossa essência, né, no nosso espírito. E muitas vezes eu fui muito servida, vamos dizer assim, né? Fui muito mimada. E então quando eu entrei em contato com o serviço doméstico, com o casamento, né, cuidar do marido, cuidar dos filhos, isso entrou muito em conflito porque eu estava lutando contra isso, contra essa essência de serviço. Né? E eu falo, tenho até dó do meu marido, coitado, porque a linguagem de amor dele é atos de serviço. Ele se sente amado com atos de serviço e eu era zero. Mas assim, Deus começou a ministrar isso, sabe? Começou a me mostrar a importância. Quando a gente tem essa missão de servir, quando a gente entende que é o nosso chamado, é o nosso propósito, né? Eu fiquei pensando, falei, gente, se o Filho de Deus veio para servir, quem sou eu para não servir, né? Quem sou eu? Né? Então, assim, Deus colocou isso muito forte no meu coração. E aí eu comecei a internalizar isso, a mentalizar, a falar assim, não, eu preciso, sabe, fazer com amor, eu preciso servir com amor. E quanto mais perto estava de Deus, quanto mais estava em sintonia com o Espírito Santo, gente, servir era uma coisa tão gostosa,
Quando eu estou assim, sabe, é uma coisa tão gostosa, você faz com uma alegria. E uma tática que eu comecei a usar, assim, para fazer os serviços de casa, assim, fazer almoço e tal, foi colocar música, louvor, principalmente música agitada. Você faz negócio até dançando. Música tem um poder, né? As meninas que são, né, musicistas, aí pode falar. Mas a música, ela tem o poder de mudar o nosso humor. Então, a gente consegue, através de, tipo assim, colocar uma música, fazer uma coisa que a gente não gosta, a gente consegue fazer o que a gente não gosta dançando, sabe? Então, eu comecei a colocar louvor, colocava ministração para ouvir. Então, além de fazer o serviço com alegria, eu estava sendo alimentada. E isso foi, ainda assim, eu luto contra a minha natureza, gente. Minha natureza humana é não querer fazer serviço de casa, não querer fazer as coisas. Mas é uma luta diária, são coisas assim que... Tem dia que eu não quero ficar no sofá, mas aí eu fico vendo, né? Meu Deus, desordem de casa. Com 2 crianças pequenas em casa, a casa em ordem é difícil, né? Mas a gente vai caminhando para isso aí. E Deus tem me sustentado. Eu falo assim que todos os princípios que Ele me ensinou, se não tiver o Espírito Santo, vai ficar pesado, vai ser difícil. Então, assim, todo o tempo, sabe? Eu falo, Deus, eu preciso do Senhor. Né? Acordar, eu já acordo colocando louvor, as meninas já sabem já. Eu já acordo colocando louvor e já vou pedindo graça para aquele dia, porque cada dia né, tem as suas lutas, né? Então, a gente já começa com louvor, né? E eu vou até ler uma coisa aqui que eu deixei em negrito. A questão não é o tanto de coisa que fazemos ou temos que fazer, mas a maneira como vemos esse serviço. Quando mudamos nossa mentalidade para a mentalidade de Cristo, entendendo o nosso chamado de serva, fazemos de maneira mais leve, né? Então, eu comecei a mudar essa mentalidade, né? Que, de fato, o serviço não era para ser um peso, né? Mas era para ser uma missão, meu chamado, faz parte do nosso propósito, né? E não só mulheres, os homens também, né? Jesus era homem, ele veio para servir, né? E aí, uma outra chinelada que Deus me deu, acho que está aí no slide, Dudinha, que eu vi uma frase no Instagram: meninas mimadas reclamam, mulheres maduras transformam, edificam, né? Então, Deus falando para eu sair desse lugar de reclamação, de insatisfação, e para esse lugar de onde eu edifico o meu lar, onde eu transformo o meu lar, né? Pelas minhas atitudes, pelo que eu falo, pela forma como eu reajo às circunstâncias, né? Bom, outro princípio que Deus tem ministrado no meu coração é: a mulher madura entende que quando a carência... Quando eu digo carência, eu digo assim, necessidade de reconhecimento, desejos da carne, né? Quando essa carência grita, a sabedoria se cala. Né? Quando a gente nós mulheres temos muito disso, né? De ter reconhecimento. Mas eu fiquei o dia inteiro em casa fazendo serviço de casa, eu trabalhei fora, eu cheguei em casa, tem um monte de coisa para fazer, mas o meu marido chega e não fala nada, e não tem reconhecimento, né? A gente fica esperando algo, né? Assim, nossa, mas não viu, e finge que nada aconteceu. E quando a gente está com esse sentimento, a gente uma vez eu estava caminhando para casa pensando nisso, e Deus falou no meu coração, falou assim que quando estamos na carne, a gente quer reconhecimento. Quando nós estamos no Espírito, a gente quer crescimento, né? Então, Deus falou isso claramente no meu coração. Eu não lembro o que era, mas eu estava lutando com alguma coisa desse tipo, sabe? Tipo, meu marido não viu que eu fiz isso, fiz aquilo, só reclamou que eu fiz tal coisa. Eu não lembro o que era de certo. Mas Deus ministrou isso no meu coração, né? E eu falo assim, Deus, eu quero esse crescimento. E não só o nosso crescimento, mas o crescimento do outro, né? Então, isso foi algo que Deus tem colocado no meu coração, né? A gente tem que tomar muito cuidado com nossos desejos da carne,
né? Porque o que a nossa carne quer o tempo todo tem interesse próprio, né? Tudo que ela quer é ser suprida, ela quer ser satisfeita, né? E quando a gente e os desejos da carne tem tudo a ver com nós, é tudo sobre nós. Então a gente não quer servir o outro, a gente não quer amar o outro, a gente não quer fazer nada pelo outro, a gente só quer se beneficiar, né? Então, e nisso a sabedoria se cala, porque quando você está no relacionamento, no casamento, ou você é mãe, você está cuidando dos seus filhos, você só pensa em si, você não consegue agir com sabedoria, né? Porque a gente sabe que nós somos cristãs e tudo na Bíblia tem a ver com o outro e não com nós, né? Então a gente precisa estar muito conectado com o Espírito Santo para a gente conseguir matar essa carne, né? Eu coloquei aqui para recomendar um livro que eu achei muito bom, que eu li, é bem pequenininho, uma sentada vocês leem, que chama Ego Transformado. Ele fala muito disso, dessa necessidade da gente estar satisfazendo o nosso ego o tempo todo, sabe? Ele até fala uma coisa muito polêmica, nem sei se deveria falar aqui, mas deixa quieto, vai. Bom, vocês leem, se vocês quiserem saber a polêmica do livro. Mas vai muito contra o que a sociedade prega sobre individualismo, sobre autoestima, a necessidade de autoestima o tempo todo, porque todo mundo toda hora está falando assim, não, você tem que ser feliz, você tem que fazer o que você acha que é bom para você tem que buscar sua autoestima. Isso o tempo todo o mundo vem falando para nós, você tem que suprir seus desejos e tal, né? Quando a gente sabe que é o contrário, né? Essa é uma falsa liberdade. Você fazer o que você quer o tempo todo, você agir pelas emoções, é uma falsa liberdade, porque você está sendo escravo das suas emoções e dos seus desejos. E a gente sabe que se a gente for fazer o que a gente quer, não vai dar bom. Se todo mundo for fazer o que realmente, de fato, quer, não vai dar certo, né? A gente vive em comunidade, né? Nós somos pessoas sociais e a gente não consegue fazer o que a gente quer o tempo todo, certo? Tanto que no mundo existem leis, existem regras, porque a gente não pode fazer o que a gente quer. E é totalmente o contrário que o mundo prega, né? Eles sempre falam, não, você tem que ser feliz, você merece ser feliz e tal. E com isso a gente vai sentindo insatisfeita com algumas coisas, porque a gente procura tanta felicidade nossa que a gente não consegue, porque a gente está o tempo todo em comunidade, a gente está o tempo todo tendo que fazer algo pelo outro, para alguém, né? Se você trabalha fora, você está fazendo trabalho para outras pessoas, você está em casa, você está fazendo trabalho para outras pessoas. Então, não bate com a nossa realidade, sabe? E se a gente fica com essa mentalidade, isso era algo que Deus falou muito no meu coração também. Porque eu ficava naquela coisa assim, naquela reclamação, eu mereço dormir mais um pouco, eu mereço dormir eu mereço comer a hora que eu quero, né? Porque quando você tem criança, você não consegue comer a hora que você quer. Eu mereço ficar um pouco mais no sofá. E eu ficava isso, sabe, ruminando no meu dia a dia. E aquela insatisfação, aquela coisa ruim. E aí até que falou assim, quem falou que você merece? Aonde na palavra de Deus está falando que a gente merece alguma coisa? A gente não merece nada, nós somos miseráveis. Tudo que a gente tem é dele. Toda coisa boa que a gente tem vem dele. Não é nada, a gente não tem nada de bom, sabe? Por que eu falo que eu mereço? Né? É tudo dele, é tudo para ele, é tudo por ele. E esse entendimento veio sobre mim, sabe? E ficou muito mais leve, porque eu não ficava ruminando aquele pensamento, eu mereço, não sei o quê. Porque a gente fica muito nessa... se martirizando, né? Porque isso, e reclamando o tempo todo. Quando você faz as coisas com alegria, tudo fica diferente, né? Tudo fica... Você transforma o ambiente, né? Porque quando a gente está assim, nessa reclamação, afeta o ambiente. Por isso que fala que a mulher sabe edificar a casa, né? Porque, de fato, se a mulher está mal-humorada, se a mulher está estressada, ela vai mudar o ambiente de casa. Eu sei porque... Quem é mãe que sabe, as minhas filhas ficam assim, elas estão estressadas, estão nervosas. Gente, o que eu fiz? Quando eu vou ver eu que estou estressada, eu que acordei nervosa, com mal-humorada. Isso afetou elas também, né? Meu marido sempre me dizia isso, eu ficava brava. Eu falava, tudo a culpa tudo é eu. A culpa é toda minha. E de fato era mesmo. Mas tá bom. Então vamos lá, abrir em Gálatas 5:13 e depois a gente vai ler o 16 também.
Gente, eu estou falando muito rápido. Bom, se tiver também, vocês estão acostumados, né? Porque no WhatsApp, hoje em dia, tudo tem velocidade 2.0, né? Quem escuta no 2.0 aqui? Ó, irmã, isso é ansiedade, viu? Tem que trabalhar a ansiedade. Então, todo mundo já está acostumado. Eu não consigo. Tem pessoa que fala já rápido, aí você põe rápido, eu falo, eu não consigo entender nada. Meu marido é 2.0. Aí ele ouviu, eu falei, gente, como você está entendendo? Eu falei, Jesus amado, esse mundo está ficando doido. Bom, vamos lá ler Gálatas 5:13. Tem aí, porque eu anotei aqui. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Põe para mim o versículo 16 também, por favor, Dudinha. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Né? Aí, mais uma vez, falando sobre nós matarmos mesmo o desejo da carne, matarmos nosso eu, para que o Senhor cresça em nós. Né? E também tem mais um versículo aqui, que é Marcos 8, 34 e 35, que eu acho importante também, que vai falar mais uma vez sobre isso. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Né? Então, meninas, é sobre isso, né? Não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre matarmos a nossa carne para que Ele cresça em nós. E isso a gente só consegue fazer estando no Espírito, né? De fato, matar a nossa carne todo dia é um desafio, né? Mas o Espírito Santo nos fortalece e Ele nos dá essa graça, né? Para a gente continuar e a felicidade está nisso, né? Tem uma neurocientista, Rosana... esqueci o nome dela. Rosana Alves, ela mesma. E ela fala que existe uma mudança química no nosso cérebro quando a gente faz algo pelo outro, né? É uma sensação de prazer muito grande quando a gente faz algo pelo outro. Então, Deus já nos fez dessa forma, né? Quando a gente quando a gente ajuda o outro, quando a gente vê alguém sendo ajudado, quando a gente faz algo pelo outro, e aí você viu que aquela vida foi transformada, existe uma liberação hormonal que a gente fica muito feliz, né? E até a ciência explica a necessidade da gente ter isso também, né? Então, eu achei muito interessante isso, sabe? Porque está no nosso biológico, né? A importância de fazermos para o outro, né? Bom, vamos lá. Nossa, tem bastante coisa ainda, gente. Coração. Tá. Próxima coisa também que eu queria passar para vocês é que a mulher madura pede ajuda. Quantas vezes vocês já se pegaram numa situação assim, você está na cozinha, uma criança no colo, a outra na perna, e cozinhando e fazendo comida, e o maridão no sofá, no celular, assistindo TV. Né? E você lá assim, você não está vendo que eu estou com um monte de coisa para fazer, essas crianças no meu pé, que não sei o que, será que ele não está vendo, meu Deus do céu? E eu falo, que homem folgado. E aí você pega e fica ruminando aquilo e faz a comida naquele estresse, a comida acho que fica até ruim, né? De tão nervoso que a gente fica nessa situação. E deixa eu falar uma coisa para vocês, meninas, que eu tenho aprendido, né, no meu casamento, enfim. Homem não lê mente. Ele não consegue ler a nossa mente. Às vezes a gente fica fica dando indireta, assim, mas eles não entendem. Eles têm um parafuso a menos nesse sentido. Então, e eles foram programados a serem servidos, não só pelas mães, mas pela sociedade. A gente espera muito deles, né, nesse sentido. E a gente fica só, ai meu Deus, a vida, os céus, né? E esperando deles, e a gente fica naquela sofrência. Mas deixa eu falar uma coisa, assim como eles foram programados, eles podem ser reprogramados, reaprendidos. Então, foi uma coisa que
Vou até, assim, nessa época eu estava na carne ainda, mas logo quando eu casei, nos primeiros 6 meses eu lembro disso. E... Amor, se você assistiu... Eu te amo, tá? Mas, assim, quando a gente casou, ele morou sozinho por muito tempo, e ele era muito limpo, tá? A mãe dele sempre deixou a pia brilhando. Ela ficava até 2 horas da manhã fazendo... limpando a cozinha lá, porque sempre tem que estar brilhando na cozinha. E minha mãe já sempre deixou para outro dia. Mãe, desculpa também, tá? Mas minha mãe sempre foi mais de deixar para outro dia a louça, né? Ela deixava da janta e tal. E para mim sempre ok, né? E eu fui para um casamento deixando a pia para lavar no outro dia, porque eu tenho muito mais disposição de manhã do que à noite. Eu depois que janto fico, né? E aí ele vinha reclamar, falar, ai amor, fica sujo, não sei o quê. Ele não gostava muito e tal. Eu falei assim, amor, você fica incomodado? Ele, eu fico, não sei o quê, então faz você. Aí pronto, até hoje é ele que lava a louça da noite. Resolvemos o problema. Mas assim, hoje eu já aprendi também a lavar a louça, porque eu já ouvi falar não, né? Tem uma moça que foi muito instrumento de Deus na minha vida, que ela tem um Ministério de Mulheres no Instagram, chama Pamela Aruma. Ela tem um curso até para as mulheres e tal, e ela foi muito instrumento de Deus. E tudo isso que eu estou trazendo para vocês foram de muita ministração dela também, sabe? De que ela foi... Porque ela dá chinelada também. Ela é cheia dessa. Essa da Meninas Mimadas aí foi dela. E aí... eu fui entendendo, sabe, assim, que você pedir ajuda não é sinal de fraqueza, sabe? Muito pelo contrário, né? Você reconhecer a sua vulnerabilidade é uma coisa de muita força, de muita ousadia, muita coragem, né? Então, assim, vou contar situações práticas, assim. Então, você está lá na cozinha com a criança, não sei o quê, elas no seu pé, pega a criança, amor, você pode ficar com as crianças? Vai reclamar, não, eu preciso fazer a janta, tal, volta e vai fazer a janta. Isso você vai fazendo aos poucos, vai virando um hábito. Então, ou você determina, amor, você vai dar banho em tal criança. Isso para quem tem filhos pequenos, né? Você vai dar banho em tal criança e tal. Então, tem coisas que eles podem ajudar, né? Como fala, o combinado não sai caro, né? Alguma coisa assim. Então, amor... Você trabalha fora, você chega em casa, ele já chegou em casa, você chega já depois dele, e tem um monte de coisa para fazer, tem quintal para lavar, tem não sei o quê. Você fala assim, amor, o que você prefere fazer, lavar o quintal ou lavar o banheiro? Obviamente que ele vai falar o quintal, né? Provável, não sei. Então, você dá opções para ele, você não dá a opção de ficar no sofá, você dá 2 opções. Você quer lavar o quintal ou lavar o banheiro? E... muitos homens vão me odiar por isso. Mas eu falo porque a gente vai se sobrecarregando com coisas que pode ser delegada, sabe? E a gente fica se martirizando e a gente, de fato, fica... Tem gente que, de fato, fica cansada, né? Eu ouvi muito falar também que o cansaço não é normal. Se você está cansada, muito cansada, assim, se debruçando nos lugares... Ou você está grávida, igual eu... Ou você está com alguma disfunção hormonal, alguma coisa física, falta de vitamina, né? Então, vá buscar ajuda, né? O cansaço não é para ser normal, né? Claro que o dia a dia é cansativo, tudo, mas se está muito cansada, assim, vai procurar médico, né? Vai ver o que pode estar acontecendo. Mas, enfim, então, uma coisa também importante, a gente saber o nosso limite, né? Então... Aprenda, conheça você, né? A gente tem muita dificuldade, a gente vive tanto no automático que a gente acaba não sabendo como que... A gente nem se entende, né? Nem sabe, vai fazendo as coisas, vai fazendo, quando vê está morrendo, está com gastrite, está com não sei o quê, começa um monte de coisa física a aparecer, porque você não está entendendo o seu limite, né? Você não está prestando atenção no seu corpo, nas suas necessidades, algumas coisas assim que você precisa cuidar. Porque para a gente conseguir servir o outro, para a gente conseguir cuidar do outro, a gente precisa estar bem, né? Para a gente poder cumprir nosso papel. Então, sabe, por exemplo, essa semana eu passei mal, eu fiquei bastante enjoada, estou no primeiro trimestre ainda,
e muito sono. Não sei quem teve sono, mas eu tenho muito sono. Eu fico caindo para as coisas assim, né? E eu falei, meu Deus, eu vou falar no sábado sobre isso. E eu tô só capengando. Eu falei, não, mas vamos lutar. Mas eu me respeitava. Tinha momentos assim que a casa estava destruída, assim, não sei o quê, mas eu precisava, porque meu corpo pedia, sabe? Se eu ficasse muito tempo em pé, me dava moleza, me dava fraqueza. Então, né, a gente precisa compreender isso e aprender a delegar, tá? Vamos, tem várias situações assim que a gente pode estar lidando com. Igual eu falei, eles não leem a nossa mente, sabe? A gente fica lá falando, mas será que ele não está vendo? Não, às vezes ele não está mesmo. Ou se ele está se fazendo de não ver. Mas e aí, como a gente vai saber? Nunca vai saber. Então, você vai ficar ruminando por uma coisa que você nem sabe, que de fato está passando na cabeça dele. A gente não sabe. Né? Então, vamos pedir ajuda, vamos tentar habituá-los a ajudar também, tá? E ajudar com as crianças, ajudar com a casa, que seja o que for, tá bom? Uma coisa importante também nesse processo foi, que é um outro princípio que Deus colocou no meu coração, reconhecer os meus ídolos, né? Foi reconhecer meus ídolos e buscar uma transformação diária, né? Todos os dias. E como vocês sabem, né? A maternidade foi bem difícil, foi bem complicada. E eu estava conversando com uma amiga, a Janelle, vocês conhecem, né? A missionária na Romênia lá. E a gente contando os desafios da maternidade e tal. E aquela, meu Deus, está difícil, tá, não sei o quê. E ela falou assim, Pri, sabe o que é isso? Sabe que isso é um ídolo? Eu falei, como assim isso é um ídolo? Ela falou assim, o conforto. O conforto é o ídolo. Então, o que seria um ídolo? Né? Aquilo que preenche o nosso coração, que toma muito espaço dentro de nós, que a gente quer satisfazê-lo a todo custo, a todo tempo. E eu falei, gente, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E de fato, toda a insatisfação que gerou no meu coração, toda a raiva, todo pensamento negativo que eu tinha em relação ao casamento e à maternidade, era porque eu queria o conforto. Né? Porque eu queria ficar dentro da minha zona de conforto. E não, é isso que acontece, né? Quando a gente vive com outra pessoa, quando a gente lidar com outras pessoas, a gente tem que sair da zona de conforto, a gente tem que sair deste lugar. E, geralmente, ídolos sempre vem assim, sempre vem acompanhado de pecados domésticos, né? O meu pecado doméstico, nesse caso, seria preguiça. Eu não via preguiça, eu não entendia que preguiça seria um pecado, né? Porque a gente romantiza tanto a preguiça, fica assim, uma preguicinha de domingo gostoso, porque não sei o quê. A gente meio que romantiza, mas no meu caso não era, né? Ela estava me levando nesse looping de reclamação, nesse looping de insatisfação o tempo todo, né? Então, eu fui entendendo que esse era um ídolo da minha vida. E existem vários ídolos, né? Tem até o contrário, né? Tem o ídolo da neura da limpeza. Eu não sei quem que aí tem essa necessidade de que tudo esteja limpo o tempo todo. Não pode ter um risquinho no chão que já fica assim, que estressa a casa toda. Né? A casa fica estressada porque não pode fazer isso, fazer aquilo. Enquanto a família está se divertindo, a mulher está lá dentro na cozinha, limpando, tá não sei o quê. Ela não consegue ver que ela está perdendo situações, né? Igual aquela passagem da Bíblia lá, né? Que Marta fica reclamando de Maria, que Maria estava com Jesus, né? E Marta fica reclamando de Maria. Mas Jesus, você não vai falar nada para ela, que ela não está me ajudando, né? E aí Jesus dá uma chinelada nela também. Então, assim, tudo que é excesso não faz bem, né? Tanto a preguiça quanto o excesso, assim, a necessidade de estar tudo limpo o tempo todo, né? Então a gente tem que entrar em equilíbrio. A mulher madura, ela encontra esse equilíbrio. Isso só é possível quando estamos mesmo conectados com o Espírito Santo, que Ele vai ministrando, Ele vai nos mostrando, sabe? Então, tem o ídolo do filho, né? Que a mãe que idolatra o filho, que às vezes mente por causa do filho, faz coisas erradas por causa do filho. Às vezes o filho é o centro da vida da pessoa, às vezes a mãe projeta no filho coisas que ela queria ser, né? Então isso também é um ídolo que nos impede de amadurecer e crescer, tá? E
A última é: a mulher madura não desiste. Às vezes, né, porque assim, minha filhinha desconcentrou aqui. Hã? Às vezes a gente está tão às vezes a gente está tão cansada, né, assim, ai, mas Deus, está tão difícil, né, servir, está tão difícil sair desse lugar, dessa minha zona de conforto, né, e aí você fala assim, eu acho que eu nem vou começar, porque eu sei que eu vou cair, eu sei que vai, sabe, eu não vou conseguir estar nesse lugar de novo. E uma coisa que eu tenho aprendido é que quanto mais a gente cai, a gente se reergue mais forte, né? Eu fiz um voluntariado lá na Cracolândia, e uma coisa que eu aprendi lá com os dependentes químicos é que existe muita recaída dos dependentes, né? E eles falavam assim que faz parte do tratamento a recaída, faz parte, é um processo, que toda vez que ele cai, ele vai sair mais forte, ele vai se reerguer, ele vai saber o que levou ele a cair, ele vai tentar evitar algumas situações, porque ele sabe, eu caí nessa situação, então vou evitar para não cair de novo. Então, cair faz parte, só que o importante é permanecer, né? O importante é você continuar nesse processo. Você vai sair mais forte, vai entender, vai evitar situações, vai evitar coisas que te façam cair, né? E isso foi algo no meu coração, porque eu tinha isso, falei assim, Deus, eu vou retomar tudo isso de novo, mas vai ter dias difíceis e não sei o quê. E fala, está tudo bem, sabe? Tudo bem ter dias difíceis. Todo mundo vai ter um dia difícil, gente. E um dia difícil não quer dizer que sua vida está difícil. Né? Às vezes a gente fica assim, um dia a gente está meio mal, assim, parece que tudo vira, a gente generaliza para tudo, né? Tudo está ruim, tudo está mal. A gente fala isso até em terapia, né? Que tudo bem, se respeite, sabe? Tudo bem, às vezes tem um dia difícil, vai para os pés de Jesus, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu até estava meditando nesse versículo e até Deus falou assim no meu coração, que no mundo a alegria dura uma noite, mas no dia tem choro bem pela manhã, né? Porque eles estão sempre assim, parece que está naquela falsa liberdade, está tudo feliz, está tudo alegre, mas no dia de manhã vem o choro, né? E para nós não é o contrário. A gente sempre vai ter alegria de manhã, porque é o Senhor que nos sustenta, a misericórdia dele se renova a cada manhã. Amém? E eu tinha esquecido de mais um aqui, tá? Eu acho que esse é o último. A mulher madura entende que a dor é amiga do propósito. Deus pode usar a sua dor para curar pessoas. Muitos se convertem pela dor, muitos mudam de vida pela dor. Não devemos desprezá-la, mas sim ressignificá-la. Né? A gente tem uma repulsa, né, com essa palavra dor, porque de fato a dor não é coisa, a gente não associa com uma coisa boa. Mas no reino de Deus, a dor, ela tem um propósito, ela tem um porquê. Né? E a gente precisa achar, buscar em Deus qual que é. Fala, Deus, por que eu estou passando por isso, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? E Ele vai te dar um propósito. Né? Muitas pessoas têm ministérios que vieram de uma dor que passaram. Às vezes uma perda de um filho, às vezes um abuso. Isso se torna o ministério das pessoas que salvam muitas outras vidas. Né? E a dor, ela faz parte do crescimento e amadurecimento. Estou falando da dor por conta disso, porque a dor nos vai levar para esse processo. Eu passei, para mim, eu tive, para vocês pode ser meio que besteira, mas tudo que eu passei na maternidade, que eu passo ainda na educação, é doloroso, sabe? Eu sempre fui muito assim, eu sempre quis agradar as pessoas. E aí você tem uma filha que te confronta na frente de todo mundo, assim, sempre quis, né? Eu falava, meu Deus, eu me colocava em umas situações que eu não achava que era para mim muito desconfortáveis, né? E então, para mim, é um processo, porque eu tenho que lutar com a minha natureza humana sempre, né? Mas eu fui entendendo que o propósito de tudo isso, né? Hoje eu falo assim, Deus, obrigada por me fazer passar por tudo isso, sabe? Obrigada pelas noites de choro, porque hoje eu entendo
Hoje eu sou uma pessoa, eu tenho entendimento mais maduro em relação à palavra. Hoje eu tenho buscado um relacionamento com Deus mais maduro, né? E sair daquele lugar de menininha mimada para crescer, né, espiritualmente, emocionalmente. Então, eu sou muito grata a Deus pelo lugar que Ele me levou até hoje, por ter passado por tudo isso. Por passar, né? A gente passa. E eu fui entendendo assim, né, que, por exemplo, uma criança, um bebezinho que tem aquele salto de desenvolvimento, não sei se as mães mais novas devem saber, que eles estão super bem, do nada começa a chorar, não dorme mais à noite, fala, gente, o que está acontecendo? Aí é o tal do salto de desenvolvimento, né? Porque eles estão sentindo dores nos ossos, né, no corpo, porque eles estão crescendo. Então, desde quando a gente nasce, a gente já passa por esse processo. Para o neném crescer, ele precisa sentir dor. Então, esse processo de salto-desenvolvimento é esse estirão, né, da criança, que ela vai, de 0 a 1 ano, ela estira muito, né? E isso gera dor, por isso que eles ficam tão chororôs, né? Ficam dando mais trabalho. E, da mesma forma, quando a gente precisa fazer exercício, por exemplo, né, para o músculo crescer, a gente vai gerar dor no músculo, dói, né? E é desconfortável, mas é isso que vai fazer crescer. Então, é importante a gente passar por esse processo de dor. Então, se você está passando por uma dificuldade, alguma dor, alguma necessidade emocional, que seja, pergunta para o Senhor, Deus, qual é o propósito com isso, sabe? Ele vai fazer você passar por esse processo muito mais leve, porque você vai estar entendendo o propósito de tudo isso, né? Aí eu vou ler aqui, acho que está no slide, viu, Dudinha? A mulher madura é forte. Não, é. A mulher madura é forte não porque ela não sofre, mas porque resolve fazer algo diferente. Ela entende que a dor que passou, ou que está passando, vai gerar nela crescimento e amadurecimento. Ela busca em Deus a revelação do propósito dele para aquela situação. Amém? E mais uma aí. Espera aí. Pode pôr dos limões agora. Eu achei muito interessante esse texto da Val Costa, acho, da Jesus Cop. Quando a vida lhe dá limões, ela faz uma limonada e tira a sede dos outros. Ela faz da sua história um presente, um testemunho. Né? Eu achei tão interessante essa fala, né, de quando você está passando uma dificuldade, um tempo amargo na sua vida, você consegue fazer algo com aquilo, sabe? E ainda oferecer para os outros. Né? E vamos abrir em 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Acho que aqui fecha bem, né? Tudo que a gente está conversando, né? E 2 Coríntios 7, 10 diz também: porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Então, até a tristeza, ela tem um porquê, né? Às vezes a dor na alma que você está sentindo, uma dor, fala, Deus, por que está acontecendo isso? Pergunte para Deus, sabe? Isso pode te conduzir ao arrependimento, ao quebrantamento. E, como é aquele versículo lá? Deus não... Deus não sei o que é contrito, o coração contrito. Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito, né? Alguma coisa assim. E Ele está esperando, né, essa nossa atitude, esse momento de abrir nosso coração. Pedir para os músicos estar subindo. Isso que eles estão lá fora, né? E eu queria pedir para vocês baixarem a cabeça nesse momento. Pede para o Senhor sondar o seu coração, sabe? Eu acho que a gente tem acesso a Ele, Ele pode nos mostrar.
Ele pode te revelar os ídolos do seu coração, os pecados domésticos que têm te afastado da vontade dEle, né? Coloque sua vida diante de Deus neste momento e fala com Ele, fala: Deus, me revela, eu quero saber, sabe? Eu quero ir para esse lugar de amadurecimento, eu quero ser uma mulher madura, eu quero ser uma mulher forte, sabe? Que não se abala por qualquer coisa, que não tem necessidade de aprovação do que os outros vão pensar de mim, que eu me importe somente com aquilo que o Senhor pensa de mim, sabe? Coloca isso diante de Deus, fala: Deus, eu quero depender somente de Ti, não quero depender emocionalmente de pessoas, mas eu quero depender de Ti, porque eu sei que é assim que eu vou ter uma vida plena, eu sei que é assim que eu vou encontrar a plenitude, sabe? E essa vida abundante, que tanto que o Senhor fala, Deus, eu quero vivê-la, eu não quero só existir, eu quero viver, né? E a gente só vai encontrar esse lugar quando a gente matar a nossa carne, quando a gente reconhecer os nossos ídolos, quando a gente se quebrantar diante do Senhor e de fato, sabe, crescer. Nós precisamos de mulheres maduras para a expansão do reino, precisamos de mulheres fortes para se posicionar contra esse mundo, mulheres guerreiras. E para isso a gente precisa começar em casa mesmo, né? Nós precisamos começar no nosso casamento, começar na nossa maternidade, nos nossos relacionamentos, sendo exemplo, e que o Senhor venha sondar mesmo nosso coração neste momento, Deus. Vê se há em nós algum caminho mau e nos leva para esse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Transforma-me conforme. Se alguém precisar de oração, quiser estar vindo aqui à frente, as irmãs da intercessão podem estar orando por vocês. Se vocês precisarem de alguma ajuda, alguma oração, vocês fiquem à vontade, tá? Só ti, e então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, você pode se colocar de pé? Usa-me, Senhor, e dizer isso a Ele: usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me,
da tua glória, Jesus. Enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-nos pro teu reino, Jesus. Enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Palavra abençoada, né? Como o Senhor fala ao nosso coração. E o que é tão precioso, nós não estamos sozinhas nessa jornada da maternidade, do trabalho, como esposas. Nós não estamos sozinhas, nós temos um companheiro fiel, o Espírito Santo, para nos ajudar. E quando a Pri falou da gente buscar ajuda, eu me lembro uma vez conversando com a pastora Márcia, tive uma conversa que me abençoou tanto, foi aqui no corredor, uma conversa rápida. Eu sempre gostei eu sou a neura da limpeza, era a neura da limpeza, e eu gostava de tudo no lugar, tudo arrumado, e eu tinha um ligeirinho em casa também, e não dava conta, né, de estar tudo organizado, cheiroso, do jeito que eu queria. E um dia, conversando com a pastora Márcia, ela falou assim, eu não me preocupava tanto com as coisas no lugar, podia ter brinquedos esparramados, mas o que me importava é que eles estavam felizes, eles sabiam que era um lar e eles podiam ficar à vontade. Então, e eu aprendi, nós precisamos ter equilíbrio, não precisa estar tudo bagunçado, mas também não precisa estar tudo impecável a ponto de os nossos filhos serem robôs, o nosso marido ter que ficar, né? Precisa ter liberdade, precisa ser um lar, precisa ser um lugar gostoso para estar. Isso é um lar, não é? E nós precisamos mesmo desse equilíbrio. É isso que vai fazer toda a diferença. Nós não estamos sozinhas. Nós temos ajuda, nós temos o Espírito Santo e vai dar bom. Nós vamos glorificar o nome do Senhor e cumprir o propósito que Ele tem para nós. Amém? Que o Senhor nos leve em paz, que o Senhor continue ministrando ao nosso coração, nos levando a esse tempo de maturidade e que nós possamos ser mulheres sábias que edificam o nosso lar, que através da nossa vida nós possamos atrair a presença do Senhor e o nosso lar, o nosso trabalho seja um lugar diferente por causa da Tua presença através de nós, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe cada uma, que tempo gostoso. Obrigado, Pri, por compartilhar essa palavra que nos abençoou tanto. Amém, meninas? Deus abençoe cada uma de vocês.